tinha uma crônica que saiu no UOL, dizia assim, era que com a internet ganhando força, os correios iam desaparecer por conta dos e-mails. Os bancários iam desaparecer por conta dos caixas eletrônicos. Eu acho que tudo se adapta, né? Por conta das redes sociais, o rádio não desapareceu porque o rádio é próximo, o rádio é amigo, o rádio é instantâneo, o rádio é acessível, o rádio é companheiro. Você está nas redes sociais, mas você está no rádio pela música cativa, pelo emocional, pela notícia do trânsito, pela informação de última hora, para se informar, para entreter e ainda assim ouvir o que tem de anúncio, mas bem aplicado. Então quem não planeja, planeja errar. Vocês concordam com isso? O cara que não planeja, ele planeja errar. Então a gente já sabia a construção que a gente teria pela frente e como isso ia gerar resultado na nossa operação, que era o posicionamento do Dr. Elcio à frente da comunicação. Sabe disso, o Gleidson é um então, cara que eu admiro bastante, não só pelo grande profissional que você é, mas por isso. Porque você tem muito cuidado com esses detalhes, né? Pô, chegou o Dr. Elcio aqui, eu preciso fazer com que as coisas deem certo para ele. Sim. Então, a gente que não é profissional do rádio, muitas das vezes a gente está ali numa entrevista tenso, né? As primeiras vezes não é fácil. Então, o papel do radialista não é gerar mais pressão ali, é fazer extrair o máximo daquela conversa, deixando à vontade. Isso você faz de forma maravilhosa, magnífica. Você me deixa à vontade, você deixa tranquilo, não deixa pressão. Teve rádio que você vai, que o cara tá aqui na entrevista, ele já tá pressionando o tempo, ele pulou 2 folhas, não sei mais nem onde é que eu tô perdido. O cara tá pra me dar um pé assim, terminou, vai embora, meu irmão. Fala, turma! Tudo bem por aí? Começando mais um episódio do Manos Podcast. Essa é a nossa segunda temporada, que já acontece agora no ano de 2026. E a gente tem a grande honra de começar esse ano com um grande convidado. Eu recebo aqui no Manos Podcast Gleidson Botelho. Ele é um grande nome do rádio aqui do nosso estado, com muita experiência. Ele vai trazer aqui um papo muito legal sobre comunicação. Comunicação voltada para o empreendedor, para o empresário que quer aprender a se comunicar mais, trazendo toda essa bagagem que ele tem para a mesa, aqui num papo bem descontraído, trazendo realmente a grande experiência que ele tem. Por quê? Porque hoje, sem comunicação, é impossível chegar mais longe. Na era que nós estamos vivendo, o papel da comunicação é fundamental e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Não é isso, André? Aqui não tem conversa rasa. Tudo bem, galera? Manos e manas, muito obrigado. Mais uma temporada, a segunda temporada começando. E a gente vai trazer muita visão, meu irmão, muito posicionamento e, é claro, muito resultado. E essa é uma fase muito especial que a gente está vivendo e a gente vai falar sobre isso, o poder da comunicação no universo empresarial, na sua vida pessoal e como isso é importante. Porque quem não sabe se comunicar não faz absolutamente nada. É isso aí. E recebam nosso grande convidado, Gleidson Botelho. Calma, agora eu vou falar o currículo do cara. Nada não foi dito, eu vou falar o currículo. Ele é especialista em comunicação e marketing pelo Unicelma, graduado em radialismo pela Universidade Federal do Maranhão, apresentador e produtor na Mirante FM, DJ e ainda é judoca. Está à frente de um dos programas aqui que eu vou dizer que eu acho talvez o mais antigo aí, que tá no dele, no rádio aí há muito tempo, que é o Acorde e Recorde, não é isso, Gleidson? É, Acorde e Recorde, com mais de 30 anos, eu faço, o Robson que passou por lá fez por mais ou menos uns 10 anos, e eu estou há mais de 20 anos fazendo o programa. Eu estou na Mirante FM desde 93, tive a honra de passar por algumas outras emissoras em curto prazo. Comecei pela Rádio Ribamar, AM, que na época era AM, ainda era do grupo da Rádio Cidade. Depois eu fui para a Rádio Esperança, eu apresentei o Redator 100 com o Pastor Benjamin, que é uma figura à frente do tempo dele. Ele me permitiu, eu, na época católico, participar de uma rádio evangélica. Tive a oportunidade de conhecer grandes nomes do rádio. Rubinho Mucama, que infelizmente já nos deixou, era parceiro nessa época.
A senadora Elisiane Gama veio tempo depois para a Rádio Esperança, mas passou por lá também. E de lá eu vim para Mirante, aí fiz Mirante FM, fiz Mirante AM, fiz as entrevistas de política na TV, fui apresentador... Teve uma passagem pela TV também, né? Foi, sim, sim. Fui voz-oficial da televisão por um período. A gente teve algumas passagens pitorescas também nessa época, que era muito engraçado. Eu gravei Profissionais do Ano da Rede Globo com direção do grande chefe do Video Show. Eu gravei vinhetas para Globo Nordeste, em Recife, assinaturas para programas, para séries que não estavam em rede. Eu fiz muita coisa e agora eu já começo a tirar o pé do acelerador. Nada, agora é que você tem que acelerar. Agora tá começando. Não, agora já fiz muita coisa, muita coisa. Na época, como voz padrão da televisão, eu cheguei a concorrer, logo depois que eu larguei a televisão. Peraí, gente, ele vai explicar o que é voz padrão de uma televisão para vocês. Por favor, verdade. Por favor, Gleice, o que é ser voz padrão de uma televisão? É aquela voz e calma, não é qualquer televisão, tá? Por favor. É afiliada da Rede Pode Globo. fazer merchan aqui, não tem problema. Tá certo. Eu era a voz que não aparecia no vídeo, em on. Eu ficava nos bastidores. Eu era a voz para falar dos patrocinadores, para falar a grade de programação, o que ia estrear. Eu era a voz que não aparecia. Era o que era o de Seu Rabelo, na antiga Globo até a década de 90, na Globo. Tipo e o Lombardi no SBT. Pronto. Eu era isso aqui na TV Mirante. Você já deve ter escutado essa voz. E a voz é engraçada, né, Gleice? Antes de começar aqui rapidamente, meu irmão, esse final de semana eu fui fazer uma viagem em família, né? E eu tive a oportunidade de ir no interior do Maranhão aqui e no meu retorno eu comecei a sentir um cheiro assim muito peculiar e aquilo me relembrou a minha infância. Eu voltei para minha infância. Naturalmente eu fui atrás do que era. E quando eu chego lá, é uma casa de forno, não sei se alguns maranhenses vão lembrar aqui, estava fazendo farinha, meu irmão. E qual foi a memória afetiva naquele momento? Me levou a quando nós tínhamos 8, 9, 10 anos de idade, que nós íamos para o interior do Maranhão também, lá em Zedoca, na região ali de Zedoca, e nas nossas férias a gente passava lá. E aquilo me relembrou a minha infância, e é como a voz também tem esse poder de levar a gente, ou trazer a memória a algum período muito específico que traz muitas coisas boas, né? Então tenho certeza que alguém que escutou a sua voz aí em algum momento do nosso podcast vai trazer algum momento que já ouvi essa voz. Já ouvi essa voz em algum lugar. Tá lá na memória, muito bem guardada. E o interessante, por exemplo, falar sobre voz, sobre memória afetiva, é que eu acho que até a década de 90, começo dos anos 90, antes dessa explosão das redes sociais, você ouvia, mas não sabia quem era o dono da voz. Verdade. Aí quando E aí, como a mente viaja, você acabava idealizando uma pessoa de acordo com os seus conceitos. Imaginava, né? Imaginava uma pessoa. Hoje não, todo mundo já associa quem é dono de cada voz. Mas antigamente, aí todo mundo imaginava que eu era um negro alto, musculoso. Aí eu tenho 1,60 m. Não tem mais como se esconder, né, Gleice? Aí eu tenho 1,60 m. Aparece. Quase não aparece na imagem. Muito legal. E o que a gente quer trazer, Gleice, para a mesa aqui é exatamente essa tua experiência, né? Porque no tempo que a gente vive hoje, né, onde a imagem ela está muito mais acessível, né? Em relação à rede social, ou como as pessoas se divulgam dentro de rede social. E eu digo que grande parte do meu sucesso, ele vem da minha comunicação. Né? Que eu tive que aprender, e grande parte dessa comunicação eu aprendi no contato com vocês, dentro da rádio. Me lembro que no meu primeiro contato que eu tive com a rádio, eu tinha que gravar alguns spots. E como eu aprendi um pouco a gravar spot, além de escutar ali a rádio, mas eu ia gravar com um radialista que gravava os spots da rádio. Aí eu gravava e ele me corrigia, e eu assistia, eu pedia para ele gravar aquele mesmo áudio que eu teria que gravar,
né? E ele sempre mostrando como a entonação de voz, a pegada da voz, falar sorrindo, né? Mesmo que seja só a voz, mas você consegue transmitir muita emoção através da voz. E o grande poder que a comunicação tem hoje em dia, seja através do rádio, através da televisão, através das redes sociais. E a pergunta é exatamente essa. A comunicação, na sua visão, pela experiência que você tem, ela é muito mais um dom, onde eu tenho esse dom, ou ela é um talento, uma habilidade que ela pode ser desenvolvida? Eu acho que tem gente que já tem aptidão, né? Fato. Tem gente que já nasce com um certo traquejo, uma tendência para a área, mas tem muita gente que são técnicas que você pode aprender. Como pode aprender a jogar tênis, como pode aprender. Se você se colocar como ser humano, você pode fazer. Eu quando professor da UFMA, eu tive um aluno que hoje ele é apresentador às vezes ele tira férias no JM primeira edição, às vezes ele está como repórter na rua, mas muito mais como apresentador. E ele vai lembrar disso. E na época, como meu aluno na UFMA, eu fui professor de uma disciplina chamada Fundamentos da Linguagem Visual. E a gente fazia muitos trabalhos à frente da câmera. E aí ele disse, não, Gleidson, isso não dá para mim. Ele tinha a voz bem encorpada, não, Gleidson, isso não dá para mim, eu fico muito nervoso, eu fico inseguro. Hoje ele é apresentador de TV, da afiliada da Globo. Eu acho que, e aí, primeiro ponto, quando se fala em comunicação, muito da linguagem corporal, as pessoas se pegam. Eu acho que é o primeiro ponto de partida, né? Às vezes as pessoas geralmente não sabem andar, se a câmera liga, ela não sabe como se portar, a postura corporal, e aí não sabe onde colocar as mãos, esse é o principal medo. E aí, eu cruzo os braços, eu boto a mão no bolso, eu boto a mão para trás, o que é que eu faço com as minhas mãos? E aí assim, você tem que aprender a controlar, né? Ter domínio do seu corpo, manter a sua postura, saber onde é que você vai estar, se é diante de um público, se é diante de uma câmera, para saber como se portar, como se vestir, como gesticular, mas é algo que você consegue aprender ao longo do tempo, né? Porque eu acho uma coisa super interessante que os teóricos falam, é que com o advento da fala, o homem esqueceu a expressão corporal, a linguagem não verbal. Então, o homem nas cavernas, ele não tinha o advento da fala, mas ele se comunicava. E aí, quando o homem aprendeu a falar, ele esqueceu do corpo. Que o corpo continua comunicando. E, às vezes, você está na frente de um político, de um apresentador. Ele está falando um monte de coisa, mas o corpo está falando outra totalmente diferente. Boa. Assim, primeira parte da comunicação não verbal, né? E aí, vai muito também de como você se apresenta. Se vestir de acordo com o que você quer falar, com o que você quer comunicar. E aí também diz muito sobre você. E você consegue passar essa mensagem, entre aspas, sem ruídos, quando isso tudo se completa. Porque a comunicação, a gente tem, às vezes, tanto de imagem como de voz, ela não é algo isolado. É a tua interpretação, quando tu está só na voz. A diferença que faz eu falar bom dia, são 6h16, você está ouvindo o acorde recorde. E aí tu abriu um sorriso na boca. Quem está do outro lado no rádio não está vendo. Bom dia, são 6h16, você está ouvindo o acorde recorde. Então a inflexão, o jeito que você fala, as pausas, a respiração é importante. E aí quando se fala em respiração, quando você está na fala, é outro problema. Porque geralmente quando você está nervoso, você não controla muito o diafragma. E aí você vai respirar nos pontos errados. E aí a ajuda de um fonoaudiólogo. Então a comunicação é um trabalho tão, como ciências humanas, um trabalho tão complexo que envolve muitas outras áreas. Fonoaudiologia, psicologia, que quando você vai para a linguagem corporal, aí você bebe muito nessa fonte da psicologia, e assim sucessivamente. Então, sim, existem pessoas que têm predisposição, têm muito mais facilidades, mas mesmo as pessoas com dificuldades, elas podem aprender uma série de técnicas que vão ajudar. Maravilha. Eu acredito muito nisso e sou um exemplo disso, porque eu tinha muita timidez, né? E sempre fui uma pessoa muito mais acanhada em relação a isso. E o fato de você se colocar a fazer e aprender a fazer, né? E fazer, começar a fazer todos os dias, cada dia você melhora. E o poder da comunicação, ele envolve muitas coisas, inclusive
não fazer nada, a postura que você não tem está comunicando. A maneira que você se veste, como você falou, está comunicando. Então, assim, é algo que a gente tem que investir em estudar e se aprofundar para ficar melhor, né? Então, não é dom, com certeza, você consegue desenvolver técnicas e habilidades de comunicação. Ou seja, é treinável. É treinável. Totalmente. Maravilha. Elcio deu um show, assim, quando ele falou. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente vai fazer já um ajuste técnico, enquanto a nossa equipe vai vendo aqui. É o seguinte, Gleidson, eles são duas pessoas, tá? Pra quem não conhece o meu irmão. Quando Bipolar? Não, cara. Eu vou explicar. Duas pessoas no sentido. Liga a câmera, ele é uma pessoa. Ah, sim. Desliga a câmera, ele é Ele outra, é tímido, ele é outra pessoa. ele é reservado. Ele é duas Que pessoas. bom que é o contrário. Não é que ele seja bipolar, calma. Gente. As pessoas falam comigo, aquele é o Dr. Elcio? Muitos me encontram, né? Aquele é o Dr. Elcio? Aquele da televisão? Aquele da rádio? Eu falei, Não é ele. Porque no dia a dia, quem convive com ele, né? E eu acabo tendo, eu falo que é um prazer conviver em família e de forma profissional. São duas pessoas. Ligou a câmera, o cara se transforma, de fato, em um comunicador. Eu sei que ele tem um dom, mas ele estudou também para isso. Mas desligou a câmera, Gleidson. E aí é um problema, porque às vezes as pessoas te encontram. E com aquela imagem. E aí- Já aconteceu comigo no E aí- consultório, Eu né? acho que tu tem que ser esse cara. Eu vou fazer Não, a- eu quero o doutor que tá lá na televisão, não quero esse aqui comecei não. a avaliação, Já recebi olha só, isso. comecei o processo de avaliação, tava avaliando o paciente Isso é e tal. verdade, eu já Esse ouvi dia, isso. tem dia que você tá mais tranquilo, mais calmo, né? E eu já sou mais calmo. E aí eu fiz a avaliação e conversando com o paciente e tal, mas conversando de boa aqui, tranquilo. Aí ele ficava me olhando assim, aí ele me olhava, ele, pô, o cara do anúncio era mais legal. Aquele cara da Pô, TV era mais tu tá bacana. muito diferente. Eu comecei, mas isso é muito importante. E isso eu aprendi. Eu aprendi o quê? Que no momento onde você quer passar uma mensagem, quer se comunicar, e o que eu faço, quer seja nos anúncios, quer quando a gente está ali junto com você ali num programa, eu tenho que fazer essa mensagem chegar de forma efetiva e fazendo o que eu preciso fazer. Então, se é para articular bem uma frase, eu tenho que articular bem, eu tenho que falar não só com o som, mas com a língua, passando expressão, comunicação, e isso gera uma confiança absurda. Sim, sim. Porque eu acho que o que mais pega nesse processo é o quanto que você passa de confiança naquela comunicação. Sim, sim. E isso eu recebo de volta todos os dias. O que o paciente fala? Doutor, eu vim aqui porque eu senti tanta confiança no que você falou. Então é falar com propriedade. Sim, sim. Por trás, lógico, eu estou passando uma mensagem que é uma verdade, é o que eu vivo ali dentro da minha parte técnica. Mas se eu não colocar energia, uma comunicação forte, eficaz, eu tenho certeza que não vai fazer o mesmo efeito. Então, é para gravar? Bora gravar, como tem que Sim, ser gravado. sim. Mesmo que não seja esse o meu dia a dia. E, gente, na maioria das vezes não é. Você olha um cara que está num palco muitas das vezes, você vai olhar o cara lá, ele se prepara, ele entra naquele ambiente para No ser personagem, aquela... Isso, para literalmente. ser aquela pessoa, porque precisa de fato. Sim, Né? sim. Não é que, às vezes pode soar estranho, né? É duas pessoas. Não, é porque eu preciso fazer aquilo da melhor forma possível e eu vou me dedicar para fazer. Né? Mesmo que eu não seja automático para mim isso, eu seja uma pessoa Talvez mais... até hoje tranquila, fique, de tanto que já fez, né? De fazer É. tantas vezes. É desenvolver aquilo que eu não tenho por natural. Não é natural meu isso. Então eu tenho que desenvolver. O Pronto. André já é diferente. Vamos fazer um curso, vamos lançar um curso, Dr. Elcio Gleidson Botelho, como você inspirar e passar essa confiança como comunicador. Vocês viram que o bate-papo tá fluindo, 3 comunicadores, mas eu sou o que menos entendo aqui. Que menos estou nas câmeras, tô tentando. Não, eu sou o contrário, eu já falo demais, porém quando liga a câmera eu travo e não é fácil, viu, galera? Mas vamos lá, Gleidson. A gente já viu que de fato a comunicação é treinável, mesmo você tendo dom, né? É algo que você ali no dia a dia consegue exercer. Deu um exemplo de um aluno seu lá da UFMA, que hoje está em uma das maiores redes, né, de comunicação do Brasil, está lá, de fato, exercendo aquilo que aprendeu.
no curso. Mas hoje, Gleides, qual é o erro mais comum que você enxerga em empresários, empreendedores, microempreendedores cometendo quando tentam se posicionar, principalmente hoje no digital? Porque é mais fácil para todo mundo estar no digital hoje. Então, qual é o erro mais comum que você vê e que você poderia dar uma dica para esse pessoal que tentam se posicionar hoje no marketing digital? Bom, primeiro ponto, quando se fala em articulação, que o Elcio falou que é importantíssimo, melhorar a articulação. Porque às vezes você também, às vezes tem gente que tem dificuldade de audição, e essa leitura labial, o labial ajuda. Então às vezes não é carregar para ficar artificial, mas uma boa articulação que você está articulando vai ajudar bastante. Primeiro, outra atenção com R e S. São fonemas que, se você não tiver atenção, eles podem ser suprimidos. E aí fica esquisito você não pronunciar um R de um final de um verbo, por exemplo, ou um S, vai ficar esquisito. Vai parecer que você não tem educação, que de repente você tem. Pode ficar complicado. Primeiro, nessa parte. Segundo, é que as pessoas não têm conhecimento de figurino, que faz parte da composição também, quando você vai para o vídeo. Então, às vezes você vai falar de certos assuntos e as cores não condizem. Por exemplo, além da articulação, como já falamos. E quase sempre as cores, elas têm, nessa análise de sensorial, elas podem passar um duplo sentido. Então, um cuidado que você tem que ter com cores também. Porque, por exemplo, o mesmo vermelho da paixão é o vermelho do sangue, que embora você não esteja percebendo, mas o seu subconsciente já está enraizado nesse sentido, nesse signo, nesse significado. O azul está muito ligado à credibilidade. E às vezes não necessariamente você precisa estar todo de... então eu vou de azul, da cabeça ao pé de azul, porque eu quero passar credibilidade. Às vezes não. Às vezes você está com uma caneta, que é azul, na mão, e às vezes você dá um giro ou aponta para determinada coisa e é algo azul. Então, é algo, como o Elcio falou, muito interessante de ser lido, de ser estudado, de ser treinado, porque não é algo tão simples que você aprende da noite para o dia. Então, aí tem articulação, tem figurino, tem apresentação, tem a gesticulação, como você fala, e ordene o que você vai falar. Nem que seja em tópicos, para você não esquecer pontos importantes, para você não se perder e de repente está lá na frente de um assunto que você está discutindo, aí tem que voltar, aí perde todo o sentido, embaralha a cabeça de quem está tentando acompanhar a sua linha de raciocínio. Se você ainda não tem a disposição de falar com naturalidade, de improvisar, bote tópicos para que você não esqueça nenhum tom importante, para que você tenha uma ordem cronológica, que fique interessante o que você vai falar, pelo menos para poder começar. Legal, então aqui a gente está falando sobre planejar o que vai falar, e às vezes o planejamento é planejei seguir uma linha, e não é feio você, eu vou falar e eu tenho aqui um rascunho, eu vou falar, não. Isso é até você levar com naturalidade, né? E eu percebendo que você também está trazendo para a mesa muito essa questão de todo o contexto. Não é só a fala, não é só a comunicação, mas tudo que está envolvendo a imagem que também vai comunicar e que também pode estar destoando da comunicação que a pessoa quer realmente passar, né? Então a cor, a forma de se vestir, a maneira de se expressar, tudo isso é muito importante. Mas eu queria agora entrar, Gleides, num assunto que é a importância de empresas investirem, né, em marketing, também investirem no processo de comunicação. Eu acho que você é uma pessoa que eu tenho um exemplo muito grande, eu já passei por várias rádios e eu vejo em você um cuidado muito forte com aquelas empresas que são patrocinadoras do seu programa, que investem ali no recorde. São empresas que estão apostando na comunicação do Gleides, na credibilidade do Gleides, também do grupo, do programa. Sim. E o que tu traz pra gente de experiência de todos esses anos, do quanto realmente impacta no faturamento das empresas, né,
Ou isso é só um discurso de, não, a empresa vai fazer marketing, o poder da comunicação não influencia em faturamento, vale a pena fazer esse investimento ali dentro de uma rádio, de uma estrutura, e o poder que a comunicação tem para mexer no ponteiro lá dentro da empresa? Muito, muito, se ela for bem aplicada, né? Agora, se você só faz seja no rádio, seja pelas redes sociais, se você faz algo sem pensar o bastidor, sem pensar a estratégia de onde você de fato quer chegar, você vai enxugar gelo e daqui a pouco a sua imagem vira paisagem. Exemplo, você vai investir para as redes sociais, para mídias sociais, você às vezes tem um produto interessante, mas não lapida, não faz a entrega. Não adianta você ir para os bastidores, pegar alguém de marketing ou fazer uma estratégia de que público você quer atingir, qual faixa etária, masculino e feminino, sessão ex, etc. Fazer um esboço se o produto não é bem elaborado. Ou você tem um bom produto elaborado, mas não sabe como definir seu público e não sabe qual a melhor estratégia. Ou você vai para o rádio, cada segmento do que a gente está falando é um segmento que exige um conhecimento da área para saber a melhor aplicabilidade dele, né? Você vai, por exemplo, eu preciso fazer um congresso e aí eu reservei um auditório para 100 pessoas. Aí eu vou anunciar numa Globo para me aparecer 1.000 pessoas e não caber, aí eu vou gastar 30 mil reais, aí eu poderia ter feito algo com 3 mil reais, atingido as 100 pessoas que eu desejar, e eu acho que tudo é estratégia. Primeiro é saber para onde vai o meu produto, qual o segmento do meu produto, qual a melhor forma de chegar a esse segmento. Eu vou para o rádio, vou para a televisão, eu vou para as redes sociais, as redes sociais estão saturadas, qual a melhor forma de transpor essa barreira, que as pessoas passem direto pelo meu vídeo e não tenha engajamento. Ou eu vou para o rádio, eu vou deixar, sei lá, um mês, o meu comercial, meu spot para virar paisagem. Qual o tempo que eu preciso trocar esse spot, esse comercial, ou esse testemunial no rádio, para que eu continue impactando, não fique estagnado? Então, acho que depende muito para onde você vai para determinar a sua forma de comunicação. Agora, como comunicação dinâmica, quanto mais você conhecer seu público e mais estratégias diferenciadas de concorrentes você tiver, melhor vai ser o seu resultado. Legal. E entender que a constância no investimento do marketing para criar um posicionamento de marca é importante. Porque muita gente acha, não, eu vou investir aqui, investir um mês, vi um resultado, 2 meses, 3 meses, aí você vai estar sempre recomeçando. Você tem empresa que está há quantos anos lá dentro da rádio? Eu tenho um patrocinador que está desde 1996. Olha só. Eu acho que eu sei qual é. Desde 1996. Já falou uma vez no teu programa dos caras. E quase sempre os patrocinadores que estão no Acorde Record, eles são contratos anuais. Assim como a Oral Sim que é parceira nossa de longas datas. Quem sair não entra mais. Não entra. Aconteceu um episódio de uma agência, de uma grande agência, que eu não vou citar nome, ligou. Olha, eu estou com um cliente tal, o cliente é grande, ele quer anunciar no Acorde Record. Aí a gerente de comercial disse, olha, a gente só tem uma vaga. Porque também a gente não pode ficar enchendo, saturando e não conseguir fazer a entrega. Isso. E aí só tem uma vaga. Aí ele achou, esse é papo de vendedor. Quando ele voltou uma semana depois, olha, fechei já, tá tudo certo, a gente vai anunciar. Ele disse, olha, eu não tenho mais a vaga. Mas tu vai deixar o meu cliente de fora, é um grande cliente, é nacional. Não, ele não vai anunciar. Aí ele acabou ficando de fora. Então, esse trabalho, principalmente no rádio, diferente das outras mídias, é um trabalho de formiguinha. É aquele trabalho de todo dia, para quando alguém precisar, aconteceu alguma coisa na minha boca, alguma coisa saiu do local. Oral Sim. Maravilha. E sobre o que a gente falou aqui, manas, eu tenho um entendimento que planejamento é essencial, Gleidson, para quem hoje está pensando em fazer algum investimento, se comunicar
para gerar esse resultado, porque não existe hoje resultado sem comunicação ou sem exposição. E a gente começou isso desde 2015. E eu, inclusive, foi que negociei os primeiros contratos com as primeiras rádios. Eu era a agência do Dr. Elcio. O Dr. Elcio ligava e falava, eu tô mandando minha agência. Eu ia nas rádios. Tô mandando minha agência aí. Quem era a agência? Eu. A agência era eu. Então, eu fui pessoalmente, praticamente, eram 2 rádios, né? E uma delas já era Mirante, fazer essa negociação. Mas pra gente já estava muito claro aonde nós queríamos chegar e o que nós iríamos fazer. Então, quem não planeja, planeja errar. Vocês concordam com isso? O cara que não planeja, ele planeja errar. Então a gente já sabia a construção que a gente teria pela frente e como isso ia gerar resultado na nossa operação, que era o posicionamento do Dr. Elcio à frente da comunicação. Então a gente está fazendo isso há mais de 10 anos. A gente não está fazendo isso há 1 ano, há 2 anos. E durante esse processo a gente teve muitas dificuldades, teve muitos erros, mas a gente sempre teve lá se posicionando nos veículos de comunicação. Ele comunicava e eu negociava. Ele comunicava e eu negociava. TV, rádio, hoje a mídia on, né? A gente nunca saiu da mídia off. Então, a gente sempre deixa isso muito claro. A mídia off, ela não gera um ROI tão grande como a mídia on. Todo mundo sabe disso. Mas ela tem um poder institucional, Gleidson, e na sua persona hoje ali, dentro da rádio, é minha pergunta sobre isso, né? Cara, hoje, por que muitas empresas, elas preferem ir para a mídia on e estão esquecendo da mídia off? E qual o impacto que a mídia off tem hoje para o pequeno empreendedor? Essa é uma pergunta interessante e é uma pergunta que muitos empresários fazem, né? E eu acho que às vezes até por valores. Mas aqui na mídia on tá baratinho, eu faço. Só que acabou que muita gente migrou de forma errada e acabou ficando saturado. Essa é a minha visão de ficar saturado. E outra coisa, essa mídia on, ela não tem essa linguagem direta não digo todas as televisões, porque algumas televisões são muito padrão, muito fechado, muito complicado, mas principalmente o rádio fala com o seu cliente. Ele fala com o seu cliente na primeira pessoa, ele fala no você. Não são vocês, não é a galera, não é todo mundo. É legal. É você. Olha, você que está me escutando, você que está com esse problema, é você. Então, é alguém que... O rádio, nesse caso, não é um comunicador, é um amigo. Legal. É alguém que está próximo. É alguém que você ouve há décadas ou ouve todo dia. É alguém que você confia. Tem um poder de influência muito grande. Então se eu coloco a minha voz dizendo que confio em tal produto, porque conheço tal produto e dou meu testemunho disso, faz muita diferença do que numa rede social. E quando o André falou de ROI, o que é importante, eu acho que tem muitas empresas que acabam tomando decisões erradas porque elas não têm números e não têm informações adequadas. Sim, sim. A gente sempre teve o cuidado de, vou entrar no acorde e recorde. Aquilo que você falou aqui no começo do programa. O acorde e recorde fala com o meu público. Quem é o meu público? Eu já defini quem é o meu público, a gente está muito claro, eu sei quem é o meu público, eu sei qual é a idade, se é masculino, feminino, e de fato quais são os desejos desse público e se ele está assistindo o acorde e recorde. Então a gente sabe que tá alinhado isso. Porém, quando esse público assiste o teu programa, é impactado através do teu testemunhal, ou ali do spot, ou da comunicação da rádio, ele chega na ponta aqui, a gente mensura isso. Sim. De onde ele veio, sim. Coloca aquele rastreio, né? E aí eu vou saber, no final da conta, quando você vai olhar os números de faturamento e de resultado, pode não ser na linha, mas eu tenho um grande direcionamento de saber que a rádio me trouxe X de faturamento. Ok, e hoje a gente sabe que o retorno da rádio, ele acontece, e muito mais do que acontece, ele tem não só o faturamento que ele traz, mas a credibilidade, o posicionamento
de marca que ele gera, Fixação isso é da imensurável. marca, a fixação da Isso marca. é imensurável. Agora, é um trabalho que vocês têm também muito interessante, porque nem toda empresa, desde sua fundação, tiveram essa criação de um banco de dados, de um volume, de justamente estar próximo de conhecer quem é seu público. Saber quais são os resultados, de onde está, e saber redirecionar, e saber como aplicar. Nem toda empresa teve esse cuidado que vocês têm. E às vezes toma uma decisão errada. Sim, de sair do programa sim. achando que não tinha resultado e estava tendo resultado. Estava tendo resultado. E depois nem sabe o que está acontecendo ali, né? De fato, de fato. Mas, inclusive, todas as emissoras também têm seus números. Sim. De saber. E agora esse trabalho que vocês fizeram também no começo, muito interessante. Por quê? Porque como não tinha agência externa, vocês eram a agência, vocês tiveram esse corpo a corpo. A gente teve corpo a de ir corpo. conhecer. Sim, E às sempre vezes fez você questão investe, nem que seja, claro, através de uma agência, mas vai lá na outra ponta e vê como é que estreita, conhece quem são as pessoas. Eu acho que isso também faz muita diferença. Eu acho que eu deixo até essa dica aqui para todos que estão começando, ou que pensam em começar a se comunicar, e o bloco está falando sobre isso, o bloco de perguntas, né? Que a comunicação gira o ponteiro. Isso aí já é algo que já está determinado. Você tem que comunicar, vai gerar o ponteiro da sua empresa, você vai se expor, vai gerar de alguma forma engajamento, as pessoas vão procurar a tua marca e você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado, como você falou, né, Gleides, você vai dar um tiro no escuro. Uhum. E como no filme, eu falo muito essa frase, Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde chegar, qualquer lugar é lugar, né? Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Mas uma dica que eu dou é conheçam os parceiros e veículos de comunicação corpo a corpo. Então, eu fui nos veículos de comunicação, eu conheci os locutores, eu conversava com os locutores, eles entenderam qual era o nosso projeto, o nosso propósito e tudo se tornou mais fácil. Assim, Inclusive, Gleison, que eu lembre, tá? Eu posso estar errado, me corrijam, há 10 anos atrás, o Dr. Elcio foi o primeiro dentista a estar sentado como entrevistado por um locutor. Sim. Há 10 anos atrás isso. Então foi muito difícil eu convencer uma emissora que dentro do meu PI eu precisava colocar o Dr. Elcio sentado junto com o locutor para ele fazer uma entrevista, bater um papo, trocar ideia. E era onde a gente tinha o maior ápice de ligações da clínica. Sim, sim. Onde a gente tinha o topo, né, de receber várias ligações quando o Dr. Elcio estava sendo entrevistado na rádio. Hoje isso já virou padrão na maioria dos PIs que você tem muita gente hoje. tentou copiar. Muita gente tentou copiar. Copiam, na verdade, até hoje. Eu acho massa, porque você só copia aquilo que é bom, que é legal, como o Elcio fala, André, deixa, é massa pra gente, porque tá dando certo. Você Então, sabia que uma coisa essa é uma dica pra vocês, galera. Sabia que é uma coisa interessante, quando você tenta copiar algo, você só reforça o que foi original? Sim. É verdade. Então, de às vezes novo, as pessoas de novo, fazem- qual é a frase, Gleides? A frase do grande Gleidson Botelho, ele vai dar um corte muito massa. Vai, Gleides. Você vai acabar copiando, mas você só vai reforçar a ideia original. Então as pessoas vão te copiar, mas na lembrança do público só vai ficar oral sim, mesmo que seja outra clínica. É incrível. A mente humana, ela é extremamente complexa. E além... Isso é tão verdade, Gleides, que até hoje tem rádios que a gente já saiu, mas ainda chega cliente de lá. A gente não anunciando mais, Deve ser um concorrente outro anunciando. concorrente lá. Mas é E fato. ainda chega. Chega É mesmo. fato, é fato. Agora, outra coisa interessante, assim como vocês foram conhecer as emissoras ou fazer esse corpo a corpo, é interessante também quem vai falar do produto de vocês que venha conhecer, assim como eu vim. Sim, Lembra, Elcio? verdade. O Elcio me convidou, eu vim tomar café, aí enchi o bolso de balinha lá na Coama, balinha gostosa. Dá tempo. Eu Um fui conhecer as cafezinho meninas. expresso lá. Pois é, entendeu? Isso é legal. Interessante pra Mas não é saber o que todo você vai falar. comunicador, Gleides, que tem esse entendimento, tá? Então, já que a gente está falando aqui um podcast, eu acho que muitos também buscam esse conhecimento. Então, esses profissionais diferenciados, né, são poucos no mercado, que se diferenciam. Deixa eu conhecer a marca que eu vou falar sobre ela. E, de fato, hoje, o locutor, nós estamos hoje lá pelo Gleidson, de certa forma. Claro, eu sei que o grupo é muito grande, onde você está hoje é uma marca muito forte, mas quando tu tá de férias, a gente sabe que quando o Gleidson está de férias, sabe disso, né, meu irmão?
Então, o poder do locutor que está ali todo dia, eu já sei, o Gleice está de férias. Aí eu vou lá, ligo a rádio e já tem uma pessoa lá. Então, a comunicação ela é tão forte com o poder do locutor que está acima, às vezes, do próprio programa. Então, ele entender a quem ele vai divulgar é muito importante. Eu tive, acho que, 2 exemplos. A gente já anuncia há muitos anos, mas apenas 2 locutores vieram, de fato, conhecer e saber o que estaria ali dentro do seu programa e falando com mais propriedade. É conhecer do seu cliente, né? Porque da mesma forma aqui, é a sua profissão, é a tua área de atuação. Então, você também tem que conhecer o outro lado. E assim, não querendo, você sabe disso, o Gleice é um cara que eu admiro bastante, não só pelo grande profissional que você é, mas por isso. Porque você tem muito cuidado com esses detalhes, né? Pô, chegou o Dr. Elcio aqui, eu preciso fazer com que as coisas deem certo para ele. Sim. Então, a gente que não é profissional do rádio, muitas das vezes a gente está ali numa entrevista tenso, né? As primeiras vezes não é fácil. Então, o papel do radialista não é gerar mais pressão ali, é fazer extrair o máximo daquela conversa, deixando à vontade. Isso você faz de forma maravilhosa, magnífica. Você me deixa à vontade, você deixa tranquilo, não deixa pressão. Teve rádio que você vai, que o cara tá aqui na entrevista, ele já tá pressionando o tempo, ele pulou 2 folhas, não sei mais nem onde é que eu tô perdido. O cara tá pra me dar um pé assim, terminou, vai embora, meu irmão. Às vezes quando a gente Isso é está verdade. conversando, Isso é verdade. às vezes quando a gente está conversando Já no rádio, senti isso. quando a gente está conversando ali no rádio, que às vezes pinta um assunto, às vezes que não... Aí eu, poxa, Elcio, mas acontece Eu que já isso. fico preocupado, cara. Ele já passou quase 15 minutos aqui, né? Então, não. Mas por quê? Porque você deixa à vontade. E também, cuidado com a marca, não é só na presença. Ah, porque Elcio está lá. É o cuidado mesmo que ele não esteja lá. Poxa, Elcio, chegou a passar mensagem para ele. Poxa, Verdade. chegou um áudio aqui e na hora que tá a tua voz, está abafado o áudio. Foi mal gravado, não tá legal aí não. E aí, o que tu vai fazer? É isso mesmo. Então, é o cuidado com a marca, tudo bem na presença, mas na ausência também. É o cuidado de saber que quem está ali preza pela marca. Show. Vamos avançar, vamos falar sobre o storytelling, depois o André já vai para outra pergunta. Storytelling, basicamente, e as pessoas perguntam, o que é storytelling? É a capacidade de você contar histórias, né? E o poder de história é fantástico. Sim. O poder de contar histórias comunica demais. E dentro de um processo até de venda, dentro de um processo de comunicação, de conexão com os nossos pacientes, em qualquer processo de comunicação, quando você leva a comunicação contando uma história, a capacidade de você entrar e fixar na mente da pessoa é totalmente diferente. E eu queria que você contasse, porque você é um cara que conta muita história dentro do teu programa, tem quadros onde é o quadro da historinha, se não me engano. Sim. Né? Então você usa muito o storytelling ali dentro do teu dia a dia. Demais. Desmistifica isso pra gente, conta a capacidade que isso tem, citando exemplos, momentos que é importante para você. Tá aqui um exemplo bem prático, porque o maior poder da persuasão é quando você consegue implantar uma ideia na cabeça de alguém sem ela perceber. Se ela perceber, essa mensagem não vai, ela não é fixada. Mas um exemplo bem prático para quem está nos assistindo entender é o seguinte: acabei de comprar um carro novo. Novinho, está cheirando novo, não está nem emplacado. Aí o vendedor chega para ti e diz assim: meu amigo, tu vai sair com esse carro daqui, sem seguro, se chegar bem aí na porta e bater o carro. Pronto. Se eu não me dou conta e não tenho noção de persuasão, de comunicação, ele já implantou uma ideia na minha cabeça. Sim. E aí eu vou ter obrigação, vai ficar aquilo martelando na minha cabeça até eu conseguir fechar o seguro. Até eu fechar o seguro. E às vezes já entra uma história e conta uma história, fulano de tal, aconteceu assim, assim, assado, ele não fez o seguro, chegou lá fora e bateu o carro. Assim, é um dos exemplos, Sim. porque existe justamente essa de você contar uma historinha, é de você procurar esse envolvimento, essa proximidade. As historinhas que são contadas no Acorde e Recorde justamente são histórias positivas para você começar o dia bem. Você pode não ter acordado bem, você pode estar com algum problema ou o trânsito está ruim. Mas é um instante que eu quero que você, para, relaxa, calma, vamos começar de novo.
E assim, ao longo do programa, até porque as músicas são antigas, eu sempre vou procurar essa memória afetiva, sempre vou procurar esse enlace, o que eu acabo fidelizando um público. Na última estimativa, a gente tinha mais de 21 mil ouvintes por minuto. Muita gente. E esse dado ainda não, ele está defasado. Não me passaram essa informação aí para a agência André Caldas, 21 mil ouvintes por minuto. Tá ótimo. 21 mil ouvintes por minuto. E ele está defasado porque já está de alguns anos. Estado, né? Na verdade, eu tenho ouvintes por causa da internet no mundo todo. Hoje desse eu recebi uma mensagem de Oman. Aí eu, meu Deus, onde é Oman? No Oriente Médio. Aí, não é? Mas eu não sabia. Aí eu não sabia. Aí eu tenho um ouvinte no extremo da Noruega, gelado. Cara, é o que aquece aqui. Aí eu, caramba. Às vezes a gente fala e não tem noção para quem está falando e onde está chegando essa mensagem. E agora, com o advento da internet, então, ganha o mundo. E contar histórias é a melhor forma de você cativar público. Isso tem tom de voz, tem o que você conta, a forma como você conta. Isso tudo ajuda. E eu quero, inclusive, falar para vocês que hoje o storytelling já é comprovado pela neurociência. Sim. Que você aumenta cerca de 20%, a última vez que eu li um livro falando sobre isso, aumentava mais de 20% o poder da conversão, o número exato é 22%, e o criador, ou o percussor do storytelling, ele fez isso, na verdade. Ele falava com as pessoas, contava história, para que aquelas pessoas entendessem, né, aquele momento cultural, aquele momento histórico que eles viviam e conectava as pessoas através das suas histórias. E uma emblemática é que ele sai para pescar, com um grupo de pescadores sai para pescar, passam a noite toda pescando. Você já sabe de que eu estou falando, né? Passam a noite toda pescando, não pescam nada, meu irmão. Aí esse personagem chega e fala, não, vou entrar no barco de vocês, fala para uma multidão, depois dele fala ali, ó, joga a rede. Aí eles, como? Passei a noite toda pescando, joga a rede. Aí eles vão contra a vontade, estava no raso, joga a rede, e todo mundo já sabe essa história, né? A rede vem cheia, quase que o barco vai a pique ali, transborda, e naquele momento Jesus ele está fazendo o quê? Está contando uma história para aquela multidão que estava ali, e no final ele diz, farei de vocês a partir de hoje pescadores de homens. Então ele usa exatamente o poder do storytelling, a cultura daquele povo local e conecta com eles. E não foi à toa que através de 12 homens criou a maior instituição e a que mais cresce hoje no planeta, que é o cristianismo, e está aí hoje fazendo história, né? 12 homens mudaram todo mundo. Então eu acredito muito no storytelling. Parabéns, Gleide, sou fã do seu programa e de fato como o storytelling ele conecta as pessoas. Então, gente, usem o poder da história, usem o poder da imaginação de vocês, porque para comunicar você precisa ser um bom contador de histórias. É bem colocado, e se a gente for analisar o poder do storytelling, Jesus era um mestre, né? Ainda mais porque ele começou a contar o quê? Tudo que ele queria falar, ele falava através de parábolas, que eram histórias. Boa. Então, ele contava uma história através de uma parábola muito simples, que às vezes até aquela história ela é difícil de ser decodificada, aquela mensagem. Boa, mesmo. As pessoas não utilizavam, não entendiam, né? Aquele caso onde ele fala para... Era José de Arimateia? Não, era o... Para entrar, se quiser nascer de novo, você vai ter que entrar de novo no ventre da mão. O novo nascimento. Isso. Mas ele entendeu de forma literal aquela história. Não tem como mais eu entrar, né? As pessoas nem entendiam, mas aqueles que eram conectados através dessa história, era fantástico, né? E a mente humana também é uma porta que só se abre por dentro. Galera, Esse coração. manos, manas, o papo tá bom demais. Estamos encaminhando agora para o terceiro bloco. O último bloco já é o bloco da Responde ou Corre, onde o Gleidson vai fazer perguntas aqui pra gente, né? Vai preparando as perguntas aí, Gleidson. Cara, vamos falar de rádio e o poder da atenção, né? Então, em algum momento ali, eu acho que essa dúvida deve ter pairado também, você como radialista, será se a rádio vai ficar inútil? Será se a rádio vai perder o seu poder?
Será que a rádio vai deixar de comunicar com o advento muito forte, né, do digital, da mídia 1? Mas, Gleidson, o rádio para você, em poucos segundos, que às vezes você tem ali, é importante ou não é importante para um empresário se posicionar dentro de uma rádio hoje? É importante porque é uma mídia relativamente muito barata. Se você comparar a televisão, outros meios, ela é uma mídia barata, ela é uma mídia direta, ela é uma mídia diária, que fala diretamente, eu não tenho que editar como na TV, eu falo direto. Faz muita diferença. É uma mídia cativa, é uma mídia simples, de uma linguagem simples e acessível a todos. Todos. Eu não preciso ter, às vezes alguém que está num radinho de pilha no interior do estado, num povoado que não tem luz, está ouvindo a gente. Não precisa de um televisor caro, não precisa, às vezes, de energia, faz muita diferença. É uma linguagem simples, é uma linguagem acessível. Muitos apocalípticos, lá na década de 90, diziam assim, tinha uma crônica que saiu no UOL, dizia assim, era que com a internet ganhando força, os correios iam desaparecer por conta dos e-mails. Os bancários iam desaparecer por conta dos caixas eletrônicos. Eu acho que tudo se adapta, né? Por conta das redes sociais, o rádio não desapareceu porque o rádio é próximo, o rádio é amigo, o rádio é instantâneo, o rádio é acessível, o rádio é companheiro. Você está nas redes sociais, mas você está no rádio pela música cativa, pelo emocional, pela notícia do trânsito, pela informação de última hora, para se informar, para entreter e ainda assim ouvir o que tem de anúncio, mas bem aplicado. Então, desaparecer não vai, ele tem seu espaço e aí é saber aproveitar. Ótimo. E o que eu acho interessante também a gente colocar aqui para a nossa audiência é que ele é mais um ponto de contato. Sim. O rádio é um ponto de contato. E um ponto de contato que ele tem uma comunidade muito forte. Porque os clientes que chegam aqui, às vezes, do Acorde e Recorde, eles já se posicionam, já falam que é no rádio, já citam o teu nome. Então, é uma comunidade forte. Então, é uma das poucas mídias onde você aproveita disso, de entrar em uma comunidade e essa comunidade receber ali a informação daquilo que você quer passar. E quando eu falo de ponto de contato, hoje a internet ela é extremamente acessível e democrática. Então qualquer pessoa pode hoje colocar um anúncio com R$20 e você começa a anunciar. Agora, criou um anúncio, entrou no Instagram, eu entro ali no Facebook ou em qualquer rede social, com até menos eu consigo anunciar. Então todo mundo está lá. Quando você vai para o rádio agora, não é todo mundo que está no rádio. Então, ponto de contato de quem vê um anúncio ali na internet e ao mesmo tempo ele é reforçado, eu escutei o cara no rádio também, ele liga a televisão, olha o cara na televisão, esse reforço dos pontos de contato nesses canais faz uma diferença muito grande. Faz uma fixação de marca muito grande. Lógico assim, no começo, o online, ela é democrática, eu vou lá, mas depois que a gente vai amadurecendo, é muito importante a gente usar o rádio, que também eu acho democrático, a TV e tudo aquilo que precisa, porque são pontos de contato, né? Sim. E pegando essa deixa, Gleidson, que você falou, que o Elcio falou também da importância do rádio, a gente não está fazendo apologia ao rádio, gente. A gente está falando do poder dessa comunicação, que o rádio ainda hoje tem o seu espaço, é um ponto de contato, como o Elcio falou. E como é, Gleidson, que você consegue fazer essa separação entre se comunicar para uma audiência e se comunicar para o cliente? Como é que tu consegue fazer essa divisão, ou qual é a dica que hoje você deixa como um grande comunicador entre essas duas diferenças, ou se não há diferença entre você comunicar para uma audiência e se comunicar para obter mais patrocinadores? Assim, graças a Deus, eu queria ter até mais, mas não posso. O engraçado é que quando o Acorde Recorde começou, ele era de 6 às 8. Não, Gleidson, tem muitos parceiros te procurando, vamos aumentar mais meia hora. Aí aumentou de 6h30 a 8h30. Não sabia. Pela demanda. Aí, não, Gleidson,
bora completar logo essa outra meia hora, porque não tá dando. Aí ficou de 6 às 9. Gleidson, não, a gente tem que tocar mais muito. Aí hoje começa às 5. O que era de São 6 4 horas. às 8, tá de 5 às 9. São 4 horas Mas de tu duração. entra às 6. Não, eu entro às 5. Tu tá entrando às 5, Luiz. Entrando às 5. Às 5 da manhã. Ah, não. Fala mais sobre tu entra às 5 horas da manhã na rádio. Entro às 5 da manhã. Não, eu sabia que começava às 5, mas eu imaginava, não, eles vão botar uma playlist e o locutor, o Gleidson, vai entrar. O primeiro bloco, que é o das 5 horas em ponto, ele tá gravado e tem a programação do primeiro bloco de 20 minutos. Aí, a partir já do segundo, de 5h20 em diante, eu já tô ao vivo. Então tu tem que estar na rádio Eu tenho que 5h20. estar na rádio, porque senão começa a inventar break com break, intervalo com intervalo. Tá, mas voltando à nossa pergunta. Se tiver chovendo, tiver doente, eu tô lá. Porque eu acho que o rádio é constância. Eu não estar lá, para mim seria confortável. Eu tô doente, eu vou ficar em casa. Mas e quem tá do outro lado? Quem gosta de me ouvir? E os clientes? O carinho e a atenção que eu tenho com eles. Então, várias vezes eu fui rouco, já saí de lá com febre. Ou então o meu filho tá doente à noite, eu fui dormir 1, 2 horas da manhã, cheguei com o hospital, às 5h20 eu tô lá. Mas essa constância. E eu acho que é isso que fez e faz a diferença. Por exemplo, a gente está falando especificamente de rádio. Essa constância não é algo que vai nascer da noite por dia. São décadas já no ar. E pronto, eu acho que o Gleidson, ele respondeu sem responder minha pergunta. Então, o resumo da resposta do Gleidson é ser Gleidson. Então, podia até não ser eu, podia ser outra pessoa. Então, mais que tenha... é o Gleidson que ele comunica para o patrocinador, Sim. mas ele não muda a essência, o propósito, e ele comunica também para a audiência dele. Então, o que eu entendo, Gleidson, é que mesmo um patrocinador querendo dobrar o valor da cota dele de patrocínio, tu não fere os seus princípios e valores. Não. Dentro do programa nós não temos concorrentes, não tem anúncios concorrentes. A gente tem uma ética de, se Deus o livre, a Oral Sim nos abandonasse, que eu acho que é difícil, pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo menos meses não entraria um concorrente. Então tem toda uma política, uma ética profissional que eu acho que é difícil você encontrar em todas as emissoras, mas que a gente mantém, que muita gente às vezes não conhece, mas está enraizado nos nossos valores. E isso vai gerando credibilidade, né? Gleidson, agora a gente tem um quadro que chama Responde ou Corre. Tem a chance de sair correndo de responder. Você escolhe. Então a gente está abrindo oficialmente aqui esse quadro na temporada de 2026. Então vai ser algumas perguntas que a gente vai fazendo e você responde da melhor maneira que você achar lá, com toda a sua experiência. O importante é trazer isso, né? Trazer a sua experiência para a audiência, para a gente aqui também é um grande aprendizado estar com você e escutar tudo isso, né? Eu vou para a primeira pergunta. Comunicação é mais importante do que o produto? Nossa. É que nem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que a comunicação é tão quão importante o produto. Porque depende do produto, vai depender da forma de comunicação. E a comunicação está interligada ao produto. Pronto. É mais rápido agora, né? Empresário tímido pode ser um grande líder? Doutor Elcio. Essa é a resposta. Então sim, né, galera? Pode ser, gente. Timidez, ela a timidez, a personalidade, ela tem alguns atributos positivos. Sim, entendeu? com certeza. Você Geralmente só tem que eles são reverter. mais carismáticos, as pessoas têm aquele de, nossa, E analítico, tímido, né? eu vou cuidar. Quem está ali nesse processo, ele se torna uma pessoa extremamente analítica e observadora. Sim. E isso melhora o processo de aprendizagem também, né? Então, vamos lá. Quem não aparece, não vende? Olha, tem uma frase emblemática no marketing que é o seguinte: por que se vende mais ovos de galinha? Porque a galinha, quando põe o ovo, ela faz barulho. O pato não. E aí, já resolveu. Respondeu.
Então, galera, façam barulho. Você tem que ser visto. Storytelling. Já respondeu, mas vou perguntar. Storytelling, é essencial ou modinha? É essencial. Improviso é talento ou falta de preparo? Na verdade, o improviso requer preparo. Se você vai falar por improviso, você tem que ter preparo, você tem que ter experiência para falar de improviso. Senão, vai uma colinha que não custa nada para não fazer feio. Tem um improviso bom ou ruim, né? O improvisar sem saber o que está fazendo é amadorismo. É isso. Agora, quando você está numa situação onde você tem que improvisar, aí é onde você entende que, poxa, agora eu tenho que usar meu talento e organizar a casa. Mais duas, Gleice, para terminar. Redes sociais são obrigatórios para os empresários? Sim, mas aprendam a usá-la. Não dá para usar de qualquer forma. E como tem muita gente no segmento, escolha melhores estratégias. Ache um jeitinho seu, que sua marca vá se diferenciar das demais. Maravilha. Dá para crescer hoje em dia só no boca a boca? Muito difícil, muito difícil. Precisaria acontecer algo surreal. Ainda assim, para administrar isso, você precisaria ter por trás uma equipe justamente para controlar esses caminhos. Exemplo, vou te dar um exemplo. Eu quero vou trazer YouTube, mas como é um evento pago, eu não estou conseguindo matéria em lugar nenhum. Aí eu tenho que ter uma estratégia de marketing, eu tenho que ter uma assessoria de comunicação para criar um factual para virar notícia. Tá entendendo? Então, até para comunicar, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uns bastidores, eu tenho, de alguma forma, para estar no boca a boca, eu tenho que ter, de alguma forma, alguma estratégia. O boca a boca vai surgir, mas não se você precisar de algo para amanhã. Esse boca a boca pode surgir se você tem um produto e que você vai, ao longo do tempo, cativando as pessoas vão falando, o produto do boca a boca vai funcionar? Funciona, mas aí você tem que ter paciência de esperar muito tempo. Se quiser algo para imediato no boca a boca, aí você tem que ter estratégia também. Impede crescimento rápido, né? Você ficar dependendo só desse processo. Gleice, para a gente encerrar, vamos fazer diferente. Eu vou te fazer minhas últimas perguntas, daí tu já devolve com uma pergunta. Certo. Fica à vontade, Tá bom. pode perguntar alguma coisa que rolou aqui no podcast, alguma coisa que tem vontade de perguntar. Faz a pergunta e eu e Elcio divide aqui quem que responde, se quiser direcionar também. Tá bom. Não tem problema, é a hora que você pergunta para os manos, tá? Gleice, o que o judô, ele trouxe, é uma pergunta clássica, né? A gente sabe que você é um esportista. O que o judô trouxe e o que tu aplica do judô na tua comunicação? O judô, as pessoas às vezes encaram como esporte. O judô é educação, antes de mais nada. Poucas artes marciais têm uma etiqueta como tem o judô. Para se entrar no tatame, para sair. Na rua você identifica quem é judoca. Quando eles se encontram, os faixas pretas, eles se cumprimentam. O meu sensei, uma vez num tribunal, encontrou um desembargador. E aí o desembargador reverenciou os cumprimentando um sensei que eu não sei, acho que tem um terceiro grau, né? Mas vê essa diferença. Então, o judô, antes do esporte, ele é educação, porque ele ensina valores, ensina você se portar. Você sabe que um judoca, por exemplo, juridicamente, se eu matasse alguém, eu iria responder como homicídio doloso, porque eu tenho técnicas de matar alguém só com as mãos, eu não preciso de nenhuma arma, entre aspas. O corpo é uma arma, mas aí você aprende a se dominar, você tem autocontrole, e seus filhos veem isso, as pessoas veem isso, que você é uma pessoa controlada, uma pessoa íntegra, as pessoas te respeitam, você sabe se portar, Ótimo. Identifica alguma coisa, sai. E eu acho que vocês, como atleta, já deviam estar fazendo também, né? Eu acho massa. Colocar a criançada para fazer. Maravilha. Sem dúvida é um esporte assim maravilhoso. E a gente, pelo jiu-jitsu ali, que pega um pouquinho, mas é totalmente diferente, a gente já consegue ter ali. Eu tive um pouco de contato com o Machucou jiu-jitsu, muito? né?
Não, eu levei as crianças. Fiz uma aulinha ali experimental, mas eu nem tá. cheguei a Então, eu sou treinar. faixa azul, cheguei a ganhar faixa azul de jiu-jitsu. André treinou. Mas me lesionei. Um judoca me derrubou. Eita. Ele era mais graduado do que eu no jiu-jitsu. Ele me derrubou ele era marrom já do judô. Ele derrubou e eu rompi o LCA. Aí desde lá eu dei uma parada e fui para outros esportes aí. Sim, sim. Mas o meu filho vai começar agora, faz 4 anos. No final desse ano ele vai começar o judô, inclusive. Ah, que legal. Vou botar ele no judô. Legal. Eu acho que eu vou trazer uma que não estava no script aqui para a gente encerrar, né? Eu acho que além de um grande comunicador, um grande radialista, um judoca aí, faixa preta, Black Belt. a gente tem um cara que marcou muitas pessoas através da música, Hot Mix. como DJ, né? Então, fala pra gente, o que isso trouxe de experiência pra você, esse lado do Gleidson DJ que já animou muitas festas aí, muitas noites. Hoje ele é mais um hobby, assim, né? Hoje ele é mais um hobby. A minha esposa diz, poxa, tu vai sair de casa para tocar? Não. Hoje ele é mais um hobby. Mas eu cheguei a tocar na Flamingo, que era no subsolo do Rio Porto Hotel. Às sextas-feiras, a gente praticamente, a cidade todinha ia Era para famoso, Flamingo. Era eu, Murilão. Quando a gente ia, teve um período que era Arsênio e Claudinho também, eu e Murilão. A gente era cansativo, mas era uma fase assim que, nossa, nós tínhamos um patrocinador, Master, que bancava a gente, poxa, há uns 20 anos, 15, 20 anos, ele tipo assim, naquela época, só ele patrocinava R$ 2.500 por semana pra gente estar lá. Fora que a casa era lotada. Foi uma época que ganhei muito dinheiro. A cidade todinha me ligava, descobriu o meu número. Ele consegue ingresso para mim e para minha família. Quem é que tá falando? Sabendo quem era? Parecia muita gente assim. Foi uma época que marcou. Mas aí depois aí fui largando mais. A vida noturna de São Luís mudou, não deixou de ser boate, virou mais para barzinho, para música ao vivo. Poucas casas noturnas assim nesse segmento de eletrônica, mas foi uma fase marcante. Aí passei por outras, toquei na Extravagância, toquei na Gênesis, toquei na Seven, passei várias casas. Conseguia conciliar a noite com a rádio? Isso era interessante, porque a Flamingo era às sextas, que era o forte. E aí eu acordava 5 horas da manhã, programa às 6 naquela época, aí eu ia, fazia o programa, depois eu preparava a aula, ia dar aula na UFMA, de 2 às 6, saía da UFMA, ia resolver algum problema para Flamingo, ia em casa, trocava de roupa e vinha para Flamingo. Aí às vezes saía 4, 5, 6 horas da manhã, eu ficava mais de 24 horas acordado. Aí eu não bebia, aí eu inventei, novo ainda, de tomar energético para conseguir ficar acordado na noite, de resolver os problemas que tinha, como estava à frente da casa, algum problema na bilheteria, algum problema de troco, qualquer que fosse o problema. Alguém que perdeu o cartão, etc. Aí, tomando energético. Aí depois eu inventei, quando eu comprei a primeira casa, eu inventei de reformar a casa. Aí eu chegava em casa às 6 horas, quando era 8 horas no sábado, os trabalhadores estavam lá batendo por causa da reforma. E eu ainda não tinha efetivamente casado, estava reformando a casa. E aí, nessa história de energético, eu desenvolvi labirintite, pelo excesso de cafeína. Leigo. Uhum. E aí, quando eu tive a primeira crise, eu vou morrer, vou morrer. Parecia que eu estava em alto mar, e aí eu tive que começar um tratamento para labirintite, e aí comecei nos esportes, natação, e judô e tudo para poder melhorar, mas foi uma fase problemática também. Manda daí agora, Gleidson, pra gente. Vocês gostam de praticar esporte? Vocês são assim atletas? Vocês gostam? Que esporte vocês gostam de praticar? Então pronto, Gleidson, pra mim, pra gente, né, o esporte tem tudo a ver, não com o esporte, mas com a vida, com a mensagem que o esporte hoje ele passa, né? Tanto no mundo profissional, como também acho no teu mundo particular. Então eu acredito que a pessoa que tem o esporte como um padrão, como uma disciplina, naturalmente ele vai ser disciplinado.
nos afazeres dele. Tá? Então, a nossa história perpassa muito por isso, né? Então, eu desde muito jovem sempre pratiquei esporte, né? O Elcio também sempre foi um esportista ali, desde a época da escola, do Colégio Girassol, mandar um abraço aí para todo mundo. Estudamos no Girassol, meu querido professor Izone. E eu fui atleta mesmo, eu jogava futsal, então eu fui um dos melhores goleiros de futsal que já teve. Seleção maranhense. Seleção maranhense, na minha história, cheguei a viajar várias vezes, né? Era bolsista, inclusive. Então, sempre muito ligado ao esporte. Tanto que a minha primeira formação é educação física, por já ter essa ligação ali com o esporte. Inclusive na UFMA também, me formei lá, saí no ano de 2008, abraço aí a toda a galera da Federal do Maranhão. E depois, claro, que eu saí da universidade, sempre pratiquei esporte, né? Então, eu tive academias, meu primeiro negócio, eu começo a empreender com academias, né? Passo mais de uma década ali na frente de academias próprias, quando eu conheço o Oralcim, mas a prática do esporte sempre fez parte da nossa rotina. Tanto como uma válvula de escape, mas como algo que disciplina a minha mente, disciplina a minha vontade de ir, não pela motivação, porque a motivação ela não vai ser diária, ela vai faltar, mas pelo poder da disciplina. E eu trago isso para os negócios, para ser disciplinado, para ter rotina, para ter ritual, para ter ritmo. Então, o esporte para mim, ele é sobrevivência. Você ser um esportista ou praticar um esporte. Eu já não tinha tanto talento assim, inglês, para ser esportista. Jogando bola ali, eu era mais zagueiro, chutava mais a perna dos caras do que a bola mesmo, né? Mas eu sempre gostei de me mexer ali, assim como o André. Cheguei a jogar vôlei também na época do Girassol, joguei os gêmeos ali, também não era essas coisas, mas estava envolvido, querendo fazer alguma coisa, e o esporte sempre tem isso, né? O convívio, as pessoas e a conexão que isso gera. Quando eu estava ali na época da faculdade, aí eu cheguei a treinar, e foi quando eu treinei ali mais ou menos 4, 5 anos dentro de academia, e eu gostava da musculação. Mas aí, com vida, trabalho, a gente foi deixando, mas sempre tinha algum esporte que eu ia entrando em contato. E eu descobri um esporte que hoje é um dos esportes que eu mais gosto, que é o tênis. Na época da pandemia eu fui fazer ali aulas de tênis, que é um esporte dificílimo, mas é um esporte fantástico. E hoje eu pratiquei tênis aí, pratico tênis desde a pandemia até então, tem mais ou menos uns 5, 6 anos. E agora, desde o ano passado, eu resolvi voltar para musculação. Bodybuild! Mas agora, com uma cabeça diferente, com mais experiência, e assim, eu já até larguei o tênis. Não pode. Eu tô tendo que voltar agora, o que vai fazer, coloquei uma meta ali, não, vou voltar para o treino de musculação. E voltei pro treino de musculação, então hoje é sagrado, todo santo dia, até um lema que eu boto no meu Instagram, todo santo dia. Faço meu treino de musculação. Ele já me passou, Glitz. Desenvolvendo isso, e é muito legal, né? Porque muda muito. Eu acho que quando você tá com o corpo em dia, né? Com um peso adequado, com a estrutura, tua autoestima é outra realidade, teu posicionamento, a tua mentalidade e principalmente a comunicação. Tocar esse ponto. O corpo comunica. Né? O que você passa com a tua autoimagem, com o teu corpo. Se você está bem, se está em forma, se está estruturado, você passa uma comunicação que é impressionante. Outra coisa assim que eu acho que é interessante nos bastidores e percebendo vocês, uma coisa muito bonita que vocês trazem de vocês, a união de vocês e esses valores assim da religião, tá intrínseca assim na imagem de vocês, no jeito de vocês se portarem. E às vezes, geralmente quando a gente é muito ligado à religião, às vezes a gente quer ajudar muita gente. E aí como é que vocês fazem para dividir o profissional desse coração grande, desse afeto ao próximo, que foi o que tanto foi pregado na Terra e que a gente tenta trazer como valores para a gente, para a nossa família? Excelente pergunta, Gleides. A nossa base é cristã, de fato, né? Então, nossos pais nos ensinaram esse caminho. Inclusive, hoje eu já passo para a minha geração o que o Elcio passa para a geração deles, né? Então, somos gratos aos nossos pais porque nos levavam para a igreja. Eu falo muito hoje da igreja como instituição, então a igreja é a minha base. Então, eu comecei a liderar jovens muito cedo, a liderar adolescentes muito cedo, conheci minha primeira e única namorada na igreja, namorei durante um ano, noivei, casei, sou casado, mais de 20 anos de casado, então a minha base sempre foi a igreja. Aprendi a falar na igreja, no teatro,
em grupos da igreja, em retiros de igreja, em ações sociais de igreja. Então toda a minha base, de fato, ela vem desse princípio. Então a igreja ensinou, de fato, a ser quem nós somos. E meu pai até hoje é diácono da igreja, minha mãe também é na igreja. Então essa base veio muito forte. E hoje a minha igreja é quem está do meu lado. Então nosso primeiro servir é com as pessoas que estão do nosso lado. Então meu acordar hoje eu vou servir quem está perto de mim. E quem está perto de mim na maioria das vezes é o nosso time hoje. É o nosso corpo de colaboradores. Então eu vou primeiro servir eles. Se eu servir eles, eu sei que eles vão servir aos outros. E os outros, de fato, é a nossa base, é os nossos clientes, né? Então, todo dia que eu tenho a oportunidade que chega para mim, eu vou servi-los, né? Servir com um abraço, com uma palavra, servi-los financeiramente quando necessário, com o suporte que precisam na família. Então, a nossa base hoje é essa, é servir quem está perto, quem está próximo, porque eu sei que isso vai se perpetuar para os nossos clientes e para os nossos pacientes, como um propósito de vida, de fato. Eu acredito muito que é base mesmo. Existe um versículo que ele fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará dele. Acho que todo mundo vive por várias fases nessa vida, e a gente recebeu um ensinamento, né, que eu acho que é o que mais valioso os nossos pais poderiam nos dar, que foi esses princípios e de conhecer a Cristo. Então hoje a gente tem esse princípio muito arraigado. E às vezes você até pode deixar teu filho com uma base muito forte, vai conhecer esse mundo. Porque ele não vai se contaminar com o mundo. Ele pode dar uma volta, pode até errar, mas ele sabe qual é o lugar e qual é o caminho certo. Isso aconteceu nas nossas vidas. E hoje, o que nem o André fala, e isso é muito forte, qual é a melhor maneira e qual é a nossa principal base? São as pessoas que estão junto com a gente. Então é essas pessoas que a gente serve, e através dessas mãos a gente consegue atender e servir muitas outras pessoas. E a nossa vida, né, tem uma pirâmide, e a base dessa pirâmide ela é espiritual. Então muitas pessoas deixam de lado essa base espiritual, que não é religião, não é religiosidade, é entender que a tua vida espiritual, quer queira ou quer não, ela tem que ser cuidada. Sim. Quantas pessoas não têm essa base, mas chegam no sucesso? Chegam, têm muito dinheiro, são ricos, milionários, bilionários, mas muitas das vezes ela tem uma vida sem propósito. Muitas das vezes elas chegaram lá, mas deixaram para trás família, pessoas importantes, passaram por cima de muitas coisas, e quando ela chega lá, ela vê o que eu fiz na minha vida. Eu preferia voltar, ter uma base estruturada para chegar, né, junto com as pessoas de forma mais saudável. Então, eu acho que a espiritualidade, a base, que nossa base é Jesus, ela vem trazendo isso, trazendo segurança, trazendo propósito, e através dele é que a gente consegue fazer tudo que a gente faz. Maravilha. Se deixar, eu acho que a gente vai até até meia-noite. Então, gente, minhas palavras finais, eu quero agradecer ao Gleidson, muito obrigado. Não conhecia tão próximo, tão perto como foi esse nosso bate-papo, mas parece que nós éramos amigos há muito tempo. Pelo poder da comunicação, ele traz muita leveza para o ambiente, de fato, deixa as pessoas muito à vontade para falar. Muito obrigado, Gleidson, Deus continue te abençoando. Eu acho que você tem um dom, Deus te separou nesse mundo, de fato, para ser um comunicador e ensinar as pessoas a se comunicar. E essa energia, quando você entra no ambiente, de fato, ela é verdadeira. Você transmite uma paz, você transmite uma tranquilidade, mesmo sem as pessoas te conhecerem. Aonde você chega, a sua paz, a sua luz, você ilumina o local, e que você continue com esse dom aí. Muitas e muitas gerações ainda ouvirão falar do seu nome. Prazerzaço. É isso, Gleidson. O que a gente tem é mesmo que agradecer, né? Agradecer por você ter trocado, ter trago aqui toda a sua experiência, ser um profissional fantástico e, acima de tudo, como o André falou, uma pessoa que a gente quer muito bem, porque você passa uma paz, você passa realmente a tua comunicação, ela é eficaz. Parece que a gente quer levar ele pra casa. Vamos botar ele aqui e embora. Essa pessoa vai fazer ele chorar.
Então é muito rico. E a gente tem eternizado isso daqui através desse primeiro episódio, né? Que a gente vai ali ajudar com certeza muitas pessoas. O objetivo desse podcast é isso. Sim. É ajudar pessoas, empresários, empreendedores que estão começando e que querem entender um pouco da experiência que a gente tem compartilhando, ajudando um ao outro. Com certeza a gente vai chegar mais longe, né? Servindo as pessoas. Então, eu queria passar a palavra para você, fazer um encerramento aqui. Agora eu não tenho mais condição de falar. Eu só agradecer, gente. Só agradecer de coração. Eu acho que são valores que estão enraigados em mim também. Aqui, ó. É de se preocupar com o próximo. Eu acho que Deus já me deu tanta coisa de saber de onde eu saí, de onde eu cheguei. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Sim. O que eu tenho que fazer agora é servir, é ajudar. E são valores também que eu acabei encontrando, não só como cristão, mas no judô. Legal. Porque todo faixa preta é um samurai. E um samurai, na essência da palavra, veio para servir, Legal. só para isso. Muito bom. E uma palavra que veio no ano passado para mim, e eu queria passar essa palavra para ti, né? É o seguinte, Deus falou muito claro para mim. Elcio, é hora de você devolver tudo aquilo que eu te dei, tudo aquilo que eu já proporcionei para você. E muitas das vezes a gente vai ver na nossa vida e esquece de fazer isso, de devolver, de olhar para o lado e ajudar as pessoas que precisam, porque a gente fica nessa jornada de trabalho, de tudo, né? Mas agora a gente tem sim muita coisa para devolver. Sim, e o Gleides tem muita sim. coisa para devolver, para ajudar Sim. muitas pessoas, para fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então é retribuir, né? Deus dá muito, a gente transborda e devolve para muitas pessoas. E às vezes não é só material, às vezes alguém precisa de um ombro. Isso. É alguma coisa que eu falo no rádio. Isso. O material é o de alguém. menos. Sim. Então, isso. show, galera. Show. Então é isso, gente. Encerramos agora o primeiro episódio dessa segunda temporada. Espero que esse bate-papo aqui tenha entrado na sua vida, tenha feito o efeito ali que é ajudar você, tá bom? Então, siga aqui o Gleidson Botelho nas redes sociais, assim como o André, como o Elcio, o podcast do Manos também. E aproveite para não deixar de acompanhar, seguindo todos esses canais, tá bom? Fiquem com um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.